até 50% do total do meu income, ele está ok. É um setup que dá para eu fazer. Chegando a 50%, tá alto? Tá alto. Andrés, o meu tá dando 50%. O meu hoje, eu somei a conta, dá mais de 55%. Dá mais de 50%. O que eu preciso fazer? Duas coisas. Primeiro, dá para eu mudar alguma coisa? Dá para eu trocar a conta de telefone celular? Ou trocar o carro por um carro que eu não vou ter financiamento? Dá para eu mexer, mudar de casa? Se der, eu vou fazer isso. Se não der, eu estou vivendo acima do que eu deveria. Eu estou sendo muito sincero com isso, gente, sabe? Então, se ele é até 50%, tá ok. Se ele não é, eu preciso de tomar uma decisão. Ou eu reduzo alguma coisa, porque a gente já viu do que esse custo fixo ali não dá para eu cancelar nada, eu posso reduzir. Ou eu reduzo alguma coisa, ou eu vou precisar trabalhar mais. Então, às vezes, eu vou precisar de um outro trabalho, às vezes eu vou precisar de alguma outra coisa. Faz sentido isso? Vamos lá. O que pega e que é o grande vilão da nossa vida? E aí eu vou pôr em amarelo, que o vilão é o nosso amarelo. Custos semivariáveis e custos altamente variáveis. Como assim, Andrés? Por que esse é o vilão da minha vida? Vou dar exemplos, tá? Eu sei que a gente quer viver no conforto e tudo mais, mas eu vou dar exemplos. Nós que moramos aqui para o norte do país, né? Para o norte do país. Chega essa época do ano agora, faz frio. Eu tenho duas opções. Ou eu vou setup o meu aquecimento da casa numa temperatura ok, e se precisar, eu vou colocar uma blusinha de frio fina, alguma coisinha na minha casa, ou eu vou pegar no inverno e vou botar a temperatura da minha casa, que eu vou gastar eletricidade ou gás, a 76 graus, estou dando um exemplo, para eu poder andar de biquíni, sunga, baby doll dentro da casa. Faz sentido isso, não é verdade? Mas tem gente que acredita que isso resolve. É um gasto bobo, mas que faz diferença. Para quem não tem noção, que nunca morou no norte, gente, durante o verão aqui, as casas que são 100% elétricas, elas costumam ter uma conta de energia de mais ou menos $100 por mês. No inverno, essa mesma conta, ela passa de $400 fácil. Então, é só para a gente poder ter uma noção disso, tá? Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a seguinte: internet, TV a cabo. O que a gente usa hoje? Internet a gente usa. Nós precisamos ter internet boa. Não dá para economizar nisso. Porque nós fazemos dinheiro conversando com pessoas na internet. Mas TV a cabo. Quem na minha casa usa TV a cabo? E nós tivemos TV a cabo muito legal aqui por alguns anos. Até um dia que eu fui lá, que era aquele plano. Vinha telefone fixo. Eu não sei quem tem telefone fixo em casa ainda, né? Que você liga para casa e tudo mais. Ah, Andrés, eu preciso, que eu tenho criança pequena. Se você tem hoje aqueles trenzinho da Amazon que toca música, você consegue setup aquilo no seu telefone e você consegue ligar para aquilo, tá? Então, telefone fixo, cortei, e TV a cabo, cortei. Eu falei esse nome, as meninas vão sentir falta de TV a cabo e tudo mais. Nunca sentiram falta de nada disso. Só estou dando um exemplo. E aí eu fui lá na Home Depot e comprei uma antena, essas antenas que eles chamam hoje, uma anteninha comum que a gente antigamente colocava lá em cima do telhado. Hoje nem precisa pôr lá em cima. Pega mais canal que a TV a cabo, tá? O único problema é que na anteninha você assiste 2 minutos de show, 3 de propaganda. Mas enfim, são formas de usar, né? Supermercado, gente, esse é um vilão gigantesco. E quando eu converso isso com as pessoas de forma real. Nós, seres humanos, estamos comendo com a boca nossa aposentadoria. Estamos comendo com a boca nossas reservas. Nós moramos num país que a gente não tem como ter uma empregada todo dia. Ela custa o mesmo valor que a gente, né? Então, ou eu vou ter uma pessoa para cozinhar para mim, uma funcionária para cozinhar para mim, ou eu vou cozinhar eu mesmo. E aí a gente passa a fazer um pouquinho mais de dinheiro e a gente troca o supermercado por comida na rua. A gente faz um pouquinho mais de dinheiro e a gente troca o básico por coisas semi-prontas, por coisas fáceis de fazer, coisas rápidas. Supermercado é um grande vilão. Aqui em casa a gente utiliza lista para fazer as compras de supermercado, entendeu? E, de novo, dentro da família, marido e esposa,
Tem um que segue a lista à risca, eu anotei para comprar isso, eu vou comprar isso, e tem o outro que vai comprar o que foi anotado e vai comprar alguma coisa extra. Dentro da minha casa, eu sou a pessoa que compra a coisa extra. Então, podendo evitar de eu ir no supermercado é melhor, porque se for minha esposa, ela vai comprar aquilo que precisa comprar. São formas que a gente tem de poder economizar, né? Comida na rua, gente. Comida na rua hoje, isso mudou um pouquinho depois do Covid, mas comida na rua hoje não é tão caro assim. Calma, aos olhos, à primeira vista. Você sai, você vai comer na rua, é $10. Você olha aquele prato, é $10. Eu vou comprar na minha casa, vai custar $8. Eu estou dando exemplo do Chipotle ou de algum lugar assim, tá? Só estou dando um exemplo. Tem muito tempo que eu não vou, mas eu vou fazer em casa. Não parece que é tão mais caro assim. É $10. Só que você chegou, sentou, o garçom te atendeu, tem mais 20%. Tem taxas no final. Você acaba pedindo uma bebida, um refrigerante. Aqueles $8 para $10 foi de 8 para 21. Só que a hora que você lê no cardápio, você não lê lá o preço final. Você lê lá o preço da comida. Depois vai vir tudo no topo daquilo. Então, de novo, a gente tem comido nossa aposentadoria, né, na rua. Comida na escola. Dê uma olhada, se vocês têm filhos, o que a escola de vocês serve de alimentação. Se é uma comida saudável, se é uma coisa que eu quero para os meus filhos e tudo mais. Outro setor muito grande, gasolina. A gente mora num país que tudo a gente faz de carro. E é fácil ter um carro aqui. O primeiro carro que eu comprei quando eu cheguei aqui foi um carro de $3.000. Eu fiquei com ele uns 3 anos e não me deu defeito nenhum. Então aqui por 2.000, 3.000, você compra um carro que vai te levar onde você precisa. E a gente fica mal acostumado. A qualquer coisa entra no carro e vai, entra no carro e vai. E é fácil isso. Só que a gente não faz conta de gasolina, desgaste. Carro aqui, ele é avaliado, não é pelo ano que ele foi fabricado. Ele é avaliado pelas milhas que ele tem. Então, dependendo do tempo de milhagem que a gente põe, aquele carro passa a não valer nada, né? Desgaste de freio, troca de pneu, manutenção e tudo mais. Porque às vezes a gente podia estar evitando ficar fazendo certos passeiozinhos que a gente faz à toa, né? Higiene pessoal, unha, é muito lindo. Eu gosto de ver minha esposa de unha feita e tudo mais. Eu nunca reclamei disso, gente. Eu tenho certeza que vocês também não. Mas hoje, será que precisa fazer a unha $80 toda semana? Será que dá para eu fazer por quinzena? Né? Homens, fazer barba, cortar cabelo. Será que eu consigo? Eu não sei se vocês já observaram isso, gente. De novo, eu só estou mostrando exemplos da gente ajudar as pessoas, tá? E da gente nos ajudar também. Nos Estados Unidos, eu tenho observado que o homem que anda mais arrumado de cabelo cortado, que é o único que corta cabelo mais de uma vez por mês, é o brasileiro. E alguns hispanos. O resto, eles gastam 45 dias e por aí vai. Subscriptions, não precisa nem falar disso, né? Essa música é muito legal. Aí você vai lá e paga R$10,90, R$12,90, porque é muito barato. É quase que um salário de hora mínima. $11, $12. E aí, por causa de um pouco de coisa que você ouviu uma semana, duas, e depois você parou de ouvir. Então, vou dar um exemplo. Quem aqui tem Amazon Prime? Se você tem o Amazon Prime, você tem direito a ter o Prime das músicas da Amazon. Será que eu preciso pagar o Spotify? Será que eu preciso pagar o YouTube Music? Estou só dando exemplo. Eu pago, Andrés, um plano melhor do YouTube. Por causa do meu Gmail, por causa do meu Google e tudo mais. Será que eu preciso ter o Amazon Prime de música? Entendeu? A gente escolheu. Eu não estou falando hoje de dia, eu não falo de não ter as coisas com as pessoas, mas a gente poder saber trabalhar dentro dessas coisas. E quando eu falo isso, essas coisas são tão sérias que a gente consegue fazer dinheiro com essas coisas. Eu vou lá, vamos seguindo mais, tá? Show, evento, gasto de diversão com o filho. Nós estamos em novembro. Foi um monte de gente que fez a resolução que ia cuidar da saúde esse ano. Dezembro do ano passado pagou academia. Tem 11 meses que a academia está fazendo a maior função de emagrecer o bolso da pessoa, porque ela não vai, não resolveu mais nada. Então são coisas que a gente tem que estar atento. Esses custos semivariáveis, gente, custos variáveis, eles não devem passar a 30% dos nossos totais. Então, a hora que eu jogo aqui, 30%. Por que eu estou falando isso?
Adriano, se eu consigo controlar minha despesa toda em 80%, que é o que eu estou mostrando aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter um mar azul para a gente poder navegar. Com 20% eu poder colocar dinheiro para minha aposentadoria, objetivos de longo prazo, investimento. Quando eu falo objetivo de longo prazo, às vezes eu comprar aquela casa que eu sempre sonho. Quando eu falo objetivo de longo prazo, às vezes é eu fazer aquela viagem que a minha esposa fica sonhando. Estou dando exemplos, tá, gente? O objetivo de longo prazo é eu ter uma roça lá no Brasil e por aí vai. E investimentos e planejar minha aposentadoria. Nós temos que lembrar que o sweet spot, eles chamam de sweet spot, hoje, são mais ou menos, para a gente poder se aposentar, 4 milhões de dólares. Por quê? Porque se eu pegar 4 milhões de dólares, eu tenho que pensar em alguém que tem dinheiro, tá? Isso me der mais ou menos um torno de 8%, né, ao mês. Se ele me der 8% ao ano, 8% ao ano, e vai ter ano que não vai dar, porque a gente sabe disso, eu vou ter mais ou menos um salário de 20 mil dólares por mês. Ah, Andrés, então se eu não tiver 4 mil dólares, eu não consigo aposentar? Consegue. Só não consegue aposentar antes da hora. Mas são exemplos de como que a gente pode fazer. Quanto que a gente deveria guardar para a nossa aposentadoria hoje? Ideal, 15%. Quanto que muitas vezes a gente consegue guardar? Máximo de 5%. Então, pode ser que se a gente não tiver uma mudança disso, e gente, de novo, eu não estou falando de deixar de ter as coisas, mas a gente conseguir controlar, sabe? Então, quando eu fiz esse planejado, é aquilo que eu planejei. E aqui, se eu planejei isso em novembro, eu vou ter o executado, que o primeiro mês vai ser novembro, porque eu planejei, e aí eu vou anotar o que aconteceu. Segundo mês, dezembro. Terceiro mês, janeiro. Adriano, peraí, se eu planejei um mês, por que eu tenho que executar 3 meses pelo menos? Porque quando a gente faz um mês, às vezes novembro é o mês que eu estou com sangue no olho, fiz isso aqui e eu vou fazer, só que aquele número vai ser lindo, porque eu estou acompanhando. Aí no final de novembro eu só bati o olho ali, deu certo. Dezembro eu já relaxei. E aí os números já saem fora de novo. Um outro fator, vamos supor que novembro é um mês que eu estou recebendo minha mãe aqui, que ela vai passar uns dias aqui em casa. É muito provável que eu gaste mais com gasolina, porque ela vai passear, ou com alimentação, ou que a gente saia mais para algum restaurante e tudo mais. Estou dando exemplos, tá? Ou dezembro é mês de festas. Eu tenho Thanksgiving, eu tenho Natal, eu tenho Ano Novo e por aí vai. Então, quando eu pego 3 meses, eu consigo analisar o que foi o planejado e o que foi executado. E daí eu consigo ver o seguinte, olha, nos 3 meses, novembro, dezembro, janeiro, eu planejei que eu ia gastar de gasolina 200 dólares por mês. Estou dando um exemplo. Mas esse mês aqui foi 260, esse mês 275, esse mês 265. Eu planejei errado. Por quê? Se em 3 meses eu não estou conseguindo reduzir isso, significa que o meu planejado de gasolina ele não vai ser 200. Ele vai ter que ser 200, mais próximo de 260. Agora, se ele foi 200, 297, 195, eu posso ver se aqui eu fiz alguma coisa de errado, porque os meus 200 eu estou conseguindo manter, entendeu? E quando eu faço isso, gente, que eu vou analisar isso depois de janeiro, vai ser quase fevereiro, passaram-se 90 dias. O que eu consigo ver? Eu consigo ver passado, eu consigo ver passado, eu não consigo ver presente. Eu planejei, eu executei aqui nos seus presentes, e lá na frente eu vou ver o meu passado. Mas a hora que eu olhar para o meu passado, eu vou poder pegar e falar assim, tá joia. Eu tenho percebido que aqui em casa, minhas meninas, 2 adolescentes, gostam muito de Chick-fil-A, comida na rua, né? Deixa eu achar um outro aqui, jantar fora. Gosta muito de Chick-fil-A. Eu não vou privar minhas filhas de, às vezes, ir no Chick-fil-A, né? Mas
que eu vou definir? Eu vou definir um valor por mês para se gastar com Chick-fil-A. Estou dando exemplo, tá, gente, do Chick-fil-A, que é o que minhas meninas gostam. Se chegou no dia 10 do mês esse dinheiro acabou, não é que eu não tenho mais dinheiro. O meu dinheiro destinado para isso, esse mês acabou. Pai, mas hoje é dia 10, eu sei. Mês que vem, a hora que virar dia 1º de dezembro, nós vamos ter esse mesmo valor de novo. Distribui melhor ao longo dos 30 dias para a gente poder saber usar. Ei, Mila? Então nós vamos distribuir melhor ao longo do mês para poder saber como é que utiliza. Eu estou ensinando para as minhas filhas. Eu estou ensinando dentro de casa. Não é que eu não tenho dinheiro, mas meu dinheiro destinado para isso. E assim eu vou conseguir construir, sair do 100% hoje, que está em custo fixo, semi-variável e altamente variável, que eu estou gastando meu 100%, eu vou começar a sobrar dinheiro para eu poder investir no meu mar azul. O que a gente quer, gente, lá na frente, na velhice, é tranquilidade. Me doeu por muito tempo. Quando eu entrei aqui, eu trabalhei na construção, eu ia na Home Depot mais perto da minha casa e era uma loja que eu não gostava muito de ir. Porque na entrada, na parte de devolução, ficava uma senhora e ela trabalhava com balão de oxigênio. Eu não gostava de ver aquilo. Aquilo me machucou por muito tempo, sabe? Então, isso é muito importante. Pois não, Mila, você quer fazer uma pergunta? Mila? Oi, não, desculpa, foi sem querer. Aumentou. Desculpa. Tudo bem, não tem problema. Então, gente, quando eu faço isso, eu consigo ajudar o meu cliente nisso. E por que eu preciso ajudar isso, gente? Porque muitas vezes o meu cliente não está preso só nisso aqui. Ele está preso nessa parte daqui, ó. E aqui são 3 dívidas que a gente consegue pegar muita pessoa hoje, tá? Então, a hora que eu tenho isso aqui definido com o meu cliente, eu vou saber o que eu posso reduzir, o que eu posso substituir, o que eu posso controlar, e vai ter coisa que eu vou querer cancelar mesmo. Isso aqui não faz mais sentido para mim, entendeu? Com isso daqui, eu consigo ajudar meu cliente na próxima etapa, que são o que a gente mais ouve hoje. Se eu converso com a pessoa, geralmente existem 3 dívidas muito grandes. Número 1, cartão de crédito. Número 2, principalmente entre americanos, tá? IRS, a pessoa trabalhou, gastou o dinheiro todo, teve que declarar imposto e fica devendo. E número 3, despesa de viagem. Não sei se é assim que escreve. Despesa de viagem. Esse diminuiu muito recentemente, né? Esse ano tem pouca gente entrando aí pela borda. Mas a número 1, cartão de crédito. Então, é muito normal. Tem um empréstimo escolar também, tá? Mas essas pessoas, elas colocam ali como se fosse um custo fixo para elas e elas não enxergam isso como dívida, não. Muitas vezes não. Mas o cartão de crédito é um que pega muito as pessoas. E quando a pessoa deve cartão de crédito, ela não deve um cartão de crédito. Geralmente ela está devendo 4, 5 cartões de crédito ao mesmo tempo. Como que eu posso ajudar essa pessoa, gente, a quitar cartão de crédito? E isso é muito importante. Existem 2 formas de eu poder ajudar a pessoa a quitar cartão de crédito, tá? Eu vou ir pelo maior taxa de juros. E a segunda opção, eu vou ir pelo maior valor de dívida, tá? Primeira coisa, a pessoa que não tem noção sobre isso, que não entende nada, que fez aquela dívida, que está devendo 4 ou 5 cartões de créditos, ela tem alguma noção de qual que é a taxa de juros dela? Ela tem 0 noção daquilo, entendeu? Geralmente vai ser 29%, 30% ao ano, mas ela não sabe aquilo. Se a pessoa está com dificuldade de pagar a conta de 2 mais 2, ainda mais eu falar assim, qual que é o seu cartão que tem um juros maior e tudo mais, entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou pela maior dívida e eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, nós vamos pegar aqui, ó, cartão de crédito 1, cartão de crédito 2, cartão de crédito 3, cartão de crédito 4.
Eu não posso mostrar para vocês, gente, é client privilege, mas eu já peguei gente com 8, 9 cartões de crédito. Assim, os números são assustadores. E não entendam mal. Pessoa que tem cargo muito bom, trabalho muito bom. A gente não sabe como é que chegou nesse ponto, mas é a falta de educação financeira. E a nossa função, muitas vezes, é ajudar essa pessoa. Então, o que eu vou pegar aqui? Ó? Cartão de crédito 1, estou dando um exemplo, tá joia? 1.250. Cartão de crédito 2, esse ela não tinha muito crédito, $300. Cartão de crédito 3, 890. Cartão de crédito 4, 2020. Isso foi das comprinhas do Cusco. Pronto. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou alinhar esses cartões. Então, nós temos 4 metas para cancelar. Primeira meta é a de $300. Segunda meta, $890. Terceira meta, 1.250. E quarta meta, 2020. Por que eu faço isso? E aí é onde nós vamos colocar. Fulano, quanto que você consegue quitar hoje por semana ou por quinzena? Eu já descobri como é que ela recebe, né? Eu consigo, se eu fizer um esforço, eu consigo quitar hoje $75, tá, João? Então, $75. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou montar para ela um negócio desse tipo aqui mesmo, um quadrinho grande assim. Eu já fiz isso várias vezes. 75, 75, 75. E eu vou escrevendo isso. E aí passou uma semana, gente, essa pessoa vai lá e põe 75 no cartão de 300, vai ficar 225, né? Não é 300. Ela vai e marca um X nesse 75 aqui. Segunda semana, mais 75, foi para 150. Ela marca um X. O que acontece? Por que eu pego a primeira? Porque em pouco tempo ela vai conseguir quitar o primeiro cartão. A hora que ela quitar o primeiro, porque isso não vai acontecer da hora para outra, gente. Isso aqui não aconteceu em 4 semanas desses números aparecerem, né? E quando aparece, eles são grandes. Ele, às vezes, gastou tempo, meses, para isso build up. E a pessoa, às vezes, ela quer quebrar isso aqui da noite para o dia. Então, a hora que eu vou pegando do menor para o maior, que a pessoa conseguiu se livrar do primeiro, isso vai dar força para ela, que nesse caso aqui, ó, praticamente em 4 semanas, ela matou 300. Ela vai ter força para ela seguir para o 890. Se o que está cobrando a menor taxa de juros é o de 2.000, em 4 semanas, ela ainda está devendo 1.720. A probabilidade dela desistir e falar assim, putz, esse trem não dá certo, é muito maior. Então, por isso que eu sempre pego do primeiro, e o primeiro vai ser o menor valor, porque a hora que a pessoa pega o menor valor, que ela enxerga, que ela fala assim, caramba, eu consegui um, e eu vou dar apoio para aquela pessoa. Normalmente, para nós, seres humanos, fazermos uma virada de chave dessa e começar a ter isso de forma automática, demora até 6 meses, tá? Vamos lá, Alcoólicos Anônimos, a pessoa que às vezes se envolveu com oxi, com drogas, né, medicamentos, ou o que for, geralmente demora até 6 meses para a pessoa começar a sair desse ciclo. E vai existir recaída. Vai ter uma semana que o 75 vai continuar aqui, que ela não conseguiu não quitar o 75, que ela gastou o dinheiro errado, entendeu? Mas por que isso acontece, gente? Porque nós temos um ciclo, e isso não é Andrés que desenvolveu não, tá? Isso foi Aristóteles, esses pensadores mesmo, se não me engano foi Aristóteles, tá? Nós temos um ciclo. O primeiro é o que a gente tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar. Não tem como, tá? Eu trabalhando, chega no final da semana, eu tô cansado, eu sou um ser humano. Eu acredito que eu mereço uma recompensa pelo meu trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha ação, que é dirigir para o shopping para comprar a bolsa que eu mereço, dirigir para o restaurante para comprar, ou para fazer o almoço que eu conheço, para a comida que eu tenho. Eu vou, não importa, a minha ação é o que vai me levar para a recompensa. E
na hora que eu chego lá, eu vou ter a recompensa. Tem duas coisas aqui que nós temos que estar muito atento. Só que na semana que vem eu volto a trabalhar de novo e começa. Hoje, tem jeito de eu não trabalhar? Não tem. Tem jeito de eu trabalhar para ter sempre 0 de recompensa? Não tem, eu preciso ter algum tipo de recompensa. Pode ser que minha recompensa vai ser menor. Então, se não tem como eu não trabalhar, se não tem como eu não ter nenhum tipo de recompensa, se essas duas opções eu não consigo mudar, o que eu posso mudar? Eu posso mudar a minha ação. Putz, trabalhei de segunda a sexta. Caramba, tô cansado, mereço uma recompensa. Minha recompensa, aqui para a Visa, ó, vou parar de dar meu dinheiro para a Visa, vou parar de pagar salário para a Mastercard, vou parar de dar dinheiro para o que for. A minha ação vai ser pagar os $75 por mês. E a minha recompensa é ver aquele número diminuindo. Vocês estão entendendo? E isso demora um tempo para a gente mudar na nossa mente. Mas uma vez que muda, uma vez que você conserta a vida financeira da pessoa, que ela entende a regra, nunca mais ela volta atrás. Turma, é isso que eu preparei, estou aberto para perguntas. Por favor, podem perguntar. Eu tenho uma. Tem alguém na frente aí? Pode perguntar, Ana, depois a Elisângela. Perfeito. Você normalmente faz isso em toda apresentação ou é aquele cliente especial que você vê a necessidade? Como que você entende quando que você tem que entrar nessa questão com o cliente assim, Adrésio? Excelente pergunta. Eu percebo isso no início através do form. Entendeu? No form eu vou perceber. Porque imagina, eu vou fazer um form, e isso aconteceu semana passada. Eu conversei com um cara e dentro do form o cara faz quase $400 mil por ano. Eu vou conversar e eu falei assim, olha, você tem hoje 401? Ele falou assim, eu tenho 401, eu tenho um seguro disso, eu tenho isso. O cara já me trouxe tudo. Eu vou falar isso aqui com ele vai rir da minha cara, entendeu? Aí a minha conversa vai para um outro nível. Então é excelente. O form é o nosso ponto inicial para perceber isso. Elisângela. Gratidão, amei o treinamento, excelente. Por mais que a gente sabe, aplica quase a maioria do que você falou, mas da forma como você apresentou, eu realmente gostei muito e glória a Deus pela sua vida. Valeu. Mais perguntas? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Alguém quer complementar? Tá me ouvindo? Pois não, Saulo. Oi, sim. Eu queria que, na mesma linha da Ana, você deu um exemplo interessante daquele que não necessitava do apoio. Você pode dar alguns exemplos daquele que necessitava do apoio, que você identificou, porque eu tenho uma preocupação de não querer ser invasivo na pessoa, ou seja, né? Muitas vezes, o form ele tem que ser muito bem feito na parte de você tentar conhecer o cliente, porque finanças, gente, eu trabalhar com números, eu expor os meus números, não é uma coisa confortável. Ninguém gosta de expor os números, entendeu? Você vê que o milionário não fica lá tirando onda. Eu tenho milhões e tudo mais, os caras... E eu vou dar um exemplo, o Zuckerberg. O Zuckerberg, se você pega a foto dele aí na internet e vai olhar, o Zuckerberg está sempre com a mesma camiseta cinza. Não é que ele tem uma, ele deve ter 20, todas iguais. Ele já é aposentado, o cara continua trabalhando e tudo mais. Mas não fala, né? E o pobre também não, entendeu? Muitas vezes aquela pessoa, a gente ela não vai expor isso. Então, eu já peguei caso de eu não conseguir perceber isso antes, mesmo na minha concepção de ter feito um form bem feito, e eu fui perceber a hora que eu fui mostrar um seguro para ele. Ele falou assim, mas sem chance de eu pagar isso. Eu falei, como? Ele falou assim, não, se for para eu pagar isso, eu pago uma outra dívida. Aí eu falei assim, opa, pera um pouquinho, vamos voltar ali atrás, nós temos que ter uma conversa mais séria, entendeu? Então, Saulo, tem hora que a gente vai ir do nosso feeling e tem hora que não. Agora, quanto mais eu percebo que a pessoa, às vezes eu solto umas coisas, umas atitudes. Vou dar um exemplo muito simples que eu soltei um dia.
Eu soltei uma matéria, um Reels pequenininho, rapidinho, no Instagram. Eu estava dentro do Costco, tinha uma blusa, tem 1 ano isso, da Banana Republic lá, 1 ano ou 2, e estava $8, uma blusa de frio, bonita. Eu falei assim, olha gente, grava isso aqui para mim. Eu falei assim, olha, estou aqui no Costco, olha essa blusa da Banana Republic, $8. Muitas vezes na minha cabeça, e eu falei a verdade, putz, tá barato, vou levar, coloquei no carrinho e levei. Só que hoje eu me faço 3 perguntas. Primeira pergunta, eu preciso dessa blusa? Segunda pergunta, o valor tá justo? Terceira pergunta, eu posso comprar essa blusa? Se uma dessas 3 respostas forem não, essa blusa vai ficar no carrinho, vai ficar no supermercado. E no dia ficou, eu só gravei o vídeo. E aí veio uma pessoa falando assim, eu vim de uma família pobre, uma pessoa que eu já tinha atendido. Eu vim de uma família pobre, meu pai não me deu nada, hoje eu tenho dinheiro e eu compro tudo que eu quiser, que eu faço tudo, porque a pobreza eu já vivi no passado. Eu só fui responder, falei assim, fulano, eu só vou te fazer uma pergunta. Porque essa pessoa ela já veio quase que com um hater. A entonação foi mais bonita, né? Eu falei assim, fulano, vou só te fazer um comentário. E você não precisa me responder, você não precisa conversar isso comigo nunca mais. Mas o seu pai, se ele estiver vivo, ou se ele já tiver morrido, a velhice dele está saudável financeiramente ou passa aperto? Foi saudável ou passou aperto? Se foi saudável, se está saudável, esquece esse vídeo que eu te mostrei. Se foi com aperto, se foi com dificuldade, vem conversar comigo, porque eu não quero para você aquilo que seu pai passou. E deixei para lá, entendeu? Eu já tive pessoas que já vieram atrás de mim 2 anos depois que eu fiz o atendimento. Adriano, vamos conversar aqueles números de finanças, você falou de finanças, você consegue me ajudar nisso? A pessoa vem, entendeu? Às vezes ela não vai falar na hora, mas se ela perceber, depois ela procura. Mas eu sou muito, eu não mostro números de cliente, eu não falo, eu sou muito private nisso, entendeu? É isso. Mais alguma pergunta, gente? Se não, eu agradeço a todos, muito obrigado. Vocês tenham uma boa semana. A Maiara está perguntando, quando o cliente está focado pagando 75 para quitar o cartão de 300, ele faz o pagamento mínimo dos outros cartões ou como eu posso orientá-lo? Sim, a pessoa sempre precisa pelo menos o mínimo dos outros. Geralmente ela já está fazendo o mínimo de todos, entendeu? Eu vou tentar focar um pouco os gastos extras, outros gastos dela naquele cartão para poder ajudar a quitar um mais rápido, mas ela sempre ela não pode deixar de quitar pelo menos o mínimo não, entendeu? Geralmente quando ela vem ela ainda está conseguindo respirar no mínimo. A água do mar está até aqui. Beleza? Gente, obrigado. Boa semana para vocês, para todos nós. Um abraço. Obrigada, André. Excelente. Valeu. Excelente, obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.